Olá, alunos do CPM Genivo das Neves, aqui é o professor Alisson Matutino de Souza, professor de Sociologia, e hoje na aula nós vamos fazer uma correção das atividades propostas como exercício de fixação e até mesmo de aprofundamento do conceito de formas de governo, e nesse mais especificamente vamos nos ater às duas formas de governo mais vigentes, que é a república e a monarquia, e lembrando que nós partimos da diferença entre forma de governo e regime de governo, para a gente não perder, digamos, essa dimensão conceitual das diferenças, que é sutil, mas é necessária. Então, quanto às formas de governo, nós vimos que dizia respeito ao modo como um determinado governo organiza ali os seus poderes e aplica esses mesmos poderes aos governados. Nós tínhamos essa concepção de que um determinado governo, digamos, ele dentro dos seus elementos estatais, essa forma de governo, ela diz justamente como ele exerce essa relação. Então, basicamente a diferença seria o quê? Enquanto que ela é sutil, mas ela é necessária, como disse para vocês. Enquanto as formas de governo, o sistema e a maneira como o poder político é dividido entre o Estado e é exercido ali dentro dele, principalmente entre os poderes executivos e legislativos, já o regime de governo está muito mais circunscrito à forma como, ou a maneira como se dá a relação entre o governante e o governado. Como que ele vai exercer isso em termos de poder, qual que é o poder que vai ser aplicado? Um poder mais democrático, uma maneira mais, digamos, autoritária, uma maneira mais totalitária, que foi os modelos que a gente tivemos que nós vimos de regimes de governo. Então, lembrando basicamente um pouco as diferenças antes de passar para as questões entre as formas de governo clássica que nós nos detemos, monarquia, república e anarquismo, mas nessa aula de hoje vai ser basicamente só república e monarquia. Lembrando que as formas de governo do monarquia, ela é um governo que exerce sobre determinada região, ele só vai, digamos, passar a coroa em em duas situações distintas, ou quando ele morre ou quando ele abdica do poder. Hoje as monarquias, aquela monarquia absolutista que a gente conhecia do antigo regime, com o rei impondo os tributos, definindo a justiça, comandando a tripartição ali dos poderes, e você tinha o poder absoluto, né? A gente tem aquele figura expoente do rei Luís XIV, que é o Rei Sol, o Le Roi de Soleil. Hoje não, dificilmente tem esse tipo de monarquia. As monarquias hoje são basicamente monarquias parlamentaristas. Então, se é parlamentarista, você tem uma divisão do governo, enquanto o chefe de Estado é o monarca que exerce a chefia de Estado, é um poder mais formal, que representa o Estado e o seu país em cerimônias internacionais, fica mais com essa parte protocolar do governo, cerimônias religiosas, ações sociais. Já o chefe de, de governo, ele tem todas as prerrogativas que um presidente, por exemplo, se for pegar em comparação, nossa, que um presidente faz. Então, geralmente o chefe de governo, ele é escolhido pela maioria das cadeiras do parlamento ali, e ele que vai, digamos, exercer essa política mais voltada para aquilo que a gente conhece, em termos de cuidar das políticas públicas, cuidar das políticas sociais, cuidar da educação, da saúde, da segurança, de todas essas questões aí que é mais próximo da nossa política. Então você tem basicamente essas diferenças entre a monarquia e a república. Então, para nós darmos ensejo após essa diferença, se fôssemos pegar os exemplos de monarquia que nós temos ainda, que exerce aquele tipo de monarquia tradicional do antigo regime, são pouquíssimos países que têm esse modelo ainda. Você tem basicamente a Arábia Saudita,
Brunei, Omã, Suazilândia e o Vaticano. E alguns falam que o Catar é uma república ainda que segue esse viés da república absolutista, em que você não tem a Constituição como a base, mas você tem ali o poder sendo limitado totalmente ao monarca. Então, nesse sentido, o poder ainda tem aquele viés de hereditariedade, de vitaliciedade, tá apenas uma família, só quando o rei morre que passa, ou quando o rei abdica. Já as repúblicas, nós temos, pegando aí a República Federativa do Brasil, nós temos aí um presidente que é escolhido formalmente de 4 em 4 anos, isso pode variar de república para república. Na República, o presidente acumula os dois cargos, tanto de chefe de Estado como de chefe de governo. Já nas repúblicas parlamentaristas, tem aquela bipartição do poder, que eu citei para vocês aí, enquanto o povo que elege os seus representantes através dos vários níveis aí, executivo e no legislativo, e no sistema parlamentarista, republicano parlamentarista, o chefe de governo é, é o chefe que vai cuidar dessa parte de políticas públicas, como eu disse para vocês, enquanto o presidente vai cuidar dessa parte mais dos poderes, das questões formais, da chefia de governo. Então você tem essa mesma repartição, essa bipartição do poder com relação às repúblicas parlamentaristas. Só para nós já termos algumas diferenças com relação à república e à monarquia, o, enquanto com relação à chefia de Estado, na monarquia será representado pelo rei, que poderá acumular algumas funções estabelecidas pela lei, porém sem interferir diretamente no governo, então nessa parte das políticas governamentais. E já na República será exercida pelo presidente, essa parte de chefia de Estado. A chefia de governo na monarquia será exercida pelo primeiro-ministro, escolhido dentre os parlamentares ali. Já na República poderá acontecer de três formas. A primeira delas seria nas repúblicas presidencialistas, como no Brasil, a chefia de governo será exercida pelo presidente, que será simultaneamente chefe de Estado e governo. E na segunda, na república presidencialista, vamos pegar uma república semipresidencialista, como no caso da França. Nesse caso, serão juntos o chefe de governo, o presidente e o primeiro-ministro. E na terceira, sendo parlamentarista, a gente vai ter aí a República Parlamento, o primeiro-ministro será o chefe do executivo e o presidente apenas chefe de Estado, como no caso aí da Alemanha. Então vamos às questões agora para a gente fixar esse conteúdo. Questão 1. Levando em conta a diferença doutrinária entre forma de Estado, forma de governo, regime de governo, assinale a alternativa que corresponde à forma de governo adotada na Constituição Federal de 1988, no caso no Brasil. Então, nós está querendo saber qual que é a forma de governo. Então, forma de governo, nós temos basicamente três, né? Nós temos monarquia, república e anarquismo. Então, aqui no Brasil nós temos uma república com um sistema presidencialista, tá? Não confunda. Então, é a questão C. Nós não temos parlamento, nós temos a República Federativa, mas aqui a federativa tem a ver com os estados confederados, e não somos monarquia. Nós somos uma república presidencialista, só que república, que é a forma de governo, presidencialismo é o sistema. Você tem o sistema presidencialista e o sistema parlamentarista. Vamos à questão 2. Sobre a forma de governo do regime monárquico, é correto afirmar, exceto. Lembrando sempre que tem um exceto, é bom a gente colocar um não do lado do exceto,
na correria dos vestibulares da vida, ou talvez do Enem, para a gente não esquecer que a gente quer a questão errada. Então vamos ver quais são as alternativas que falam do governo monárquico e do regime monárquico, melhor, da forma de governo monárquico, e ver que contempla ela e o que está errado aqui. Então, o poder é transmitido ao longo da linha sucessória, aos princípios básicos de hereditariedade e vitaliciedade. Isso aqui são características do governo monárquico antigo, né, das repúblicas absolutistas. O monarca exerce a chefia de Estado, cujos poderes são apenas protocolares e as funções de moderador político são determinadas pela Constituição, onde tem como função resolver impasses políticos, proteger a Constituição e os súditos dos projetos de leis que contradizem as leis vigentes ou não fazia parte dos planos do governo defendidos em campanhas eleitorais. Então você tem essa parte da chefia de Estado, que é uma sentenças mais protocolares, um governo mais formal. Um poder mais formal que representar o Estado, de cerimônias, também dá uma vigiada com relação a essa questão dos impasses políticos dentro do parlamento, se bem que tem repúblicas, quer dizer, monarquias parlamentaristas em que essa parte da política, como a da Rainha Elizabeth, ela deixa totalmente a cargo do parlamento, mas ela tem um veto que é só dela, ela pode destruir o parlamento da noite para o dia. Então isso aqui está certo. A chefia de governo é exercida por um primeiro-ministro. Este é nomeado pelo monarca e é aprovado pelos parlamentares após a apresentação do seu gabinete ministerial e do seu plano de governo, podendo ser derrubado pelo parlamento por meio de uma moção de censura. E realmente, se a gente for lembrar da Theresa May, aquela que fez todo o processo da transição, da saída do Reino Unido da União Europeia, ela ganhou, se não me engano, uma moção de censura com relação à forma como ela estava encaminhando a votação e as 3 propostas que ela levou ao parlamento para fazer essa transição, que foi, digamos, censurada em todas as 3, levando ela a renunciar, e o Boris Johnson ocupou o lugar dela. Aqui está certo. Então, nesse caso, o presidente apenas responde à chefia de Estado no coisa, estando a chefia de governo atribuída a um representante escolhido de forma indireta pelo legislativo, normalmente chamado premier, primeiro-ministro, ou ainda chanceler, como no caso da Alemanha. Então aqui está certo, né? Você tem aqui digamos, nas repúblicas parlamentaristas essa prerrogativa aí com relação ao representante. Agora, de um modo geral, os monarcas são contra qualquer tipo de ordem hierárquica que não seja livremente aceita, defendendo tipos de organizações horizontais e libertárias. Penso que essa aqui é a que não corresponde, aquele que faz parte da monarquia, que essa questão aqui da defesa de organizações libertárias faz muito parte da política democrática das repúblicas, em que você tem aí muito essas questões, até que tem nas repúblicas, digamos, nas monarquias parlamentaristas. Só que falar que o monarca não defende essa ordem hierárquica, aqui que está o erro, porque tem que ter essa hierarquia. Você tem essa hierarquia do presidente para o parlamento e as distintas relações de poder que cabe a cada um. Então a questão que é errada. Vamos a 3. Nesta forma de governo, o chefe da nação é escolhido pelo um voto para o mandato regular, acumula as funções de chefe de Estado e chefe de governo. Nesse sistema, o representante é escolhido por eleições periódicas. A qual forma de governo se refere? Essa está fácil, porque fala muito do nossa maneira, né? Que no caso é a república presidencialista, em que o chefe de Estado, que acumula as 2 funções, chefe de Estado e chefe de governo, é escolhido de 4 em 4 anos. No caso, no Brasil, pode ser renovado para mais 4, desde 1992, como é que fala? Foi quando há uma emenda constitucional, quando há uma emenda constitucional igual teve no Fernando Henrique Cardoso, que aumentou aí o poder, a questão da reeleição. Então, república presidencialista.
Essa está fácil. Vamos à questão 4. Aristóteles estabeleceu uma tipologia das formas de governo que se tornou clássica. Um dos critérios utilizados na classificação dessas formas de governo obedece à quantidade: monarquia, governo de um só; aristocracia, governo de poucos; e politeia, governo de muitos. Politeia pode ser traduzido também por república, é uma aproximação por república. E outro critério é de caráter axiológico, é um caráter ético aqui, axiologia no sentido de caráter ético ou normativo, moral. As três formas de governo acima podem ser boas quando visam o bem comum ou corrompidas quando visam o interesse particular. A partir dessas informações, marque a alternativa correta. Então nós temos aí a explicação de Aristóteles. De um lado, quanto ao número, você tem governo de um só, aristocracia. Aristocracia é o governo de um grupo seleto, que é os aristos, os melhores, né, os bons, os bons de nascença e, consequentemente, os bons economicamente falando. E a politeia, que é o governo constitucional da maioria. Então, agora no critério axiológico, nós temos aí, com relação ao caráter moral, ou a questão de, se caso o governo governar para si, visando os seus fins privados, você tem aí formas degeneradas, formas corrompidas, mas que objetiva só o bem particular. São três as formas prescritas por Aristóteles: tirania, o governo de um só, visando o interesse próprio; oligarquia, o governo dos mais ricos ou nobres; e a democracia, que é o governo que a maioria nobre governa em detrimento da minoria rica. Lembrando que Aristóteles tem assim como um fruto do seu tempo e até mesmo filho do seu tempo, como ele e Platão tem um pouco de aversão com relação à democracia, justamente porque a democracia aí você tem essa questão de o governo da minoria pobre governando em detrimento da maioria rica. E mesmo porque a democracia mata Sócrates, é o grande discípulo, o grande mestre de Platão. Então vamos lá. A tirania é a forma corrompida da democracia, a monarquia é a forma corrompida da aristocracia, a politeia é a forma corrompida da oligarquia. Essa está errada porque a tirania não é a forma corrompida da democracia. A tirania é a forma corrompida da monarquia. E a segunda opção está errada. Essa opção também está errada. A monarquia não é a forma corrompida da aristocracia. A aristocracia e a monarquia são duas formas boas de governo. A tirania é a forma corrompida da monarquia, tá certo? A oligarquia é a forma corrompida da aristocracia, tá certo? E a democracia é a forma corrompida da politeia. Essa aqui também está certa. Então, de cara nós já acertamos aqui, porque nós temos as três formas de governo e suas consecutivas formas degeneradas. Nem precisa olhar as outras, porque todas as outras estão erradas, as outras duas. Então, é a letra B, a questão 4. São formas de governo. Lembra que forma de governo nós temos três: monarquia, república e anarquia. Presidencialismo e parlamentarismo é sistema. Monarquia e república são formas de governo, tá certo? Estado liberal e Estado social não são formas de governo. Estado unitário e Estado federal também não. Democracia e totalitarismo são regimes. Então, questão B. A última questão, que é uma questão do Enem, da UF de 2001. A análise das formas de governo é tida como conceitualmente distinta da análise referente às formas de governo ou do regime. A bipartição clássica distingue as formas de governo parlamentar e a forma de governo presidencial. Norberto Bobbio, Dicionário de Política, Brasil, UNB, 1986, página 517. Então, assinale a alternativa que corresponde à forma de governo presidencial. Então, vamos lá. O sistema gira em torno da figura do primeiro-ministro. Então, forma de governo presidencial. Então, não cabe que nós não estamos falando de república parlamentarista, mas de uma república presidencialista. Está errado, então. O governo tem o poder de dissolver o parlamento. Não tem parlamento com relação a... Ou seja, não é uma prerrogativa, melhor, não é uma prerrogativa do
da chefia de governo, mas da chefia de Estado, que é aquele que eu falei para vocês, que a Rainha Elizabeth tem um poder de dissolver o parlamento da noite para o dia. Essa é uma prerrogativa só dela, só da rainha como chefe de Estado, não chefe de governo. O presidente acumula os poderes de chefe de Estado e chefe de governo. Sim, na República Presidencialista ele acumula os dois poderes. Só para ver se a última está errada, o presidente não tem poder para nomear e demitir os seus ministros. Certo, isso aqui o presidente tem poder para fazer isso, então essa é a opção errada. Então, finalizando os exercícios propostos com relação à fixação do conteúdo de forma de governo, a questão 6 é a letra C. Corrijam aí na sua folha, se vocês acertaram ou não. Qualquer dúvida, podem me chamar no WhatsApp, no particular, ou até mesmo nossos fóruns. E boas atividades para nós.